Sr. Abílio, por um momento, reprimiu sua irritação e soltou uma gargalhada. Quanto você ganha para fazer a manutenção das instalações? Ele perguntou. Bem, um salário mínimo por mês, R$ 1.320, respondeu o homem. Nem para dar em 1.500, acrescentou, cuspindo no chão. Vocês podem imaginar como o homem soltou sua língua. Ele havia acreditado que o idoso era apenas mais um funcionário. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. A ingratidão com aqueles que nos ajudam ou nos ajudaram alguma vez não se traduz apenas na vida de um homem que não sabe dizer obrigado, mas também no comportamento com aqueles que o ajudaram, na atitude que ele toma diariamente para demonstrar gratidão, sendo genuíno com aqueles que nos estendem a mão, sendo bondoso e recíproco com aqueles que nos deram a vida, com aqueles que se sacrificaram por nós, com aqueles que dedicaram parte de suas vidas para que nos tornássemos pessoas de bem. Ser agradecido não implica apenas abrir a boca e dizer obrigado, a gratidão vai além e pode durar a vida inteira, principalmente em relação aos nossos pais. Lá no topo de um prédio, em seu grande e frio escritório, estava Sr. Abílio Moreira Salles. A grande fortuna dos Moreira Salles. Ele havia ouvido falar em isso por todos os lados, e às vezes, parava para pensar enquanto olhava para os outros prédios. Havia um vazio que ele não conseguia preencher há alguns anos. Aos 73 anos, ser um próspero e rico empresário petrolífero parecia lhe dar uma sensação de supremacia. No entanto, ele sempre havia tentado não parecer assim. O poder de compra que ele tinha poderia proporcionar-lhe uma vida luxuosa e tudo o que ele quisesse, mas nada podia preencher aquele vazio. 10 anos atrás, ele havia perdido sua esposa para um câncer agressivo, e nada pôde fazer para ajudá-la. Desde então, ele entendeu que o dinheiro podia comprar tudo e oferecer uma vida melhor, mas não podia comprar o que era mais valioso, como a saúde e a vida. A dor o acompanhava a cada passo, mas agora não era apenas isso que o afligia. Depois da morte de sua amada esposa, seus 3 filhos, Francis, Álvaro e Greta, haviam casado e saído de casa. Embora morassem na mesma cidade, passavam a maior parte do tempo viajando com suas famílias. Os acontecimentos, como o nascimento de seus próprios filhos, os absorveram tanto que mal o visitavam. A dor, e às vezes, a vergonha o afligiam ao pedir que viessem vê-lo, e quando ele se dispunha a visitá-los, todos diziam que estavam viajando de férias. Os 3 trabalhavam em sua empresa, e Sr. Abílio, a fim de lhes dar maior liberdade e aliviar sua carga de trabalho, e principalmente para que tivessem tempo para visitá-lo, havia permitido que tivessem subgerentes. No entanto, longe de levar isso em consideração e com mais tempo disponível, eles quase não apareciam na empresa. Gerenciavam suas reuniões através dos subgerentes pelo celular, e nos dias em que, pelo menos, Sr. Abílio os veria, dias como as reuniões da Junta Geral de Gerentes da empresa, todos avisavam que estariam conectados por videochamada. Esse era o único momento em que ele cumprimentava seus filhos. Tudo parecia florescer quando ele os via felizes com suas famílias, conectados de diferentes partes do mundo, mas ele sabia que, quando as telas se apagassem e a reunião terminasse, a tristeza e a melancolia viriam até ele. Uma manhã, ele decidiu sair para fazer compras e desocupar um pouco a mente, pois sabia que a distração pelo menos amenizaria seus sentimentos de solidão. Ele caminhou pelos escritórios de sua empresa e olhou ao redor para ver se encontraria alguém para sair, alguém em quem confiasse. Ele avistou novamente seu gerente geral de operações, mas ele estava ocupado com sua esposa, que estava prestes a dar à luz, então não seria uma boa opção. Ele continuou caminhando enquanto muitos de seus funcionários o cumprimentavam com muito respeito. Nem sempre ele estava passeando pelos corredores. Muitas vezes, ele apenas passava e se sentava em seu escritório, planejando e organizando tudo. Enquanto fazia isso, observava todo mundo em suas tarefas e responsabilidades. No entanto, quando já estava prestes a sair sozinho para fazer compras, ele viu alguém. Havia um homem parado observando a imagem de um quadro que retratava um lago. O homem parecia respirar fundo enquanto contemplava o lago e a casa de campo feita de madeira e troncos. Parecia transportar-se em sua imaginação por mais de 5 minutos, completamente imerso na cena. Sr. Abílio então percebeu que o homem observava o quadro e se maravilhava com a beleza da natureza. Ele se aproximou, e longe de repreendê-lo por ter parado para observar o quadro, perguntou se ele gostaria de visitar aquele lugar algum dia.
O homem, ao se virar e perceber que ele estava ali, expressou desinteresse total e disse que isso nunca aconteceria com o salário que recebia na empresa. Claro, o homem não sabia que o idoso de 73 anos ao seu lado era nada mais, nada menos do que o dono da milionária companhia para a qual ele trabalhava. Sr. Abílio, por um momento, reprimiu sua irritação e soltou uma gargalhada. Quanto você ganha para fazer a manutenção das instalações? Ele perguntou. Bem, um salário mínimo por mês, R$ 1.320, respondeu o homem. Nem para dar em 1.500, acrescentou, cuspindo no chão. Vocês podem imaginar como o homem soltou sua língua. Ele havia acreditado que o idoso era apenas mais um funcionário. E você? Disse ele. Bem, eu também ganho algo nessa faixa, respondeu o Sr. Abílio. Mas pelo menos você estudou e provavelmente ganha mais de R$ 2.000, disse o homem. Bem, algo assim, meu caro amigo, respondeu o Sr. Abílio. Veja, eu sou amigo do dono da empresa, o conheço bem. Entrei para trabalhar aqui como um favor que ele me devia, disse o homem de 50 anos. Olhe, vou arrumar para que o seu salário chegue a R$ 2.000. O que você acha disso? Disse Sr. Abílio. Você pode fazer isso? Perguntou o funcionário, um pouco confuso. Bem, sim, eu posso. Estou encarregado de promover os funcionários e comprar tudo para a empresa. Essa quantia me seria útil, pois minha esposa está doente e já trabalho na empresa há mais de 6 anos. Eu faço bem o meu trabalho, assegurou o homem. Em seguida, ele acrescentou. Ei, desculpe pelo que eu disse. Você sabe, às vezes é preciso desabafar as frustrações, e soltou uma gargalhada. Quer dar um passeio? Perguntou o Sr. Abílio, completando. Vou fazer algumas compras para a empresa, meu amigo. Mas não posso sair daqui. Meu turno ainda termina em algumas horas. Bem, vou fazer uma ligação. Como é o seu nome? Perguntou o Sr. Abílio. José, respondeu o homem enquanto animadamente tirava as luvas e recolhia os utensílios de limpeza. E assim foi. Ambos saíram da empresa e Sr. Abílio foi trocar de roupa, colocou os óculos e decidiu caminhar pela cidade. Lá, ele soube que o homem havia sido professor no interior do Nordeste, mas havia migrado para a capital. Naquele dia, Sr. Abílio disse a ele que já tinha os R$ 2.000 em sua conta bancária. De verdade? Disse José. Meu amigo, obrigado. Não vamos a pé, vamos pegar um táxi. Está bem então, respondeu o Sr. Abílio. Assim, o homem convidou o Sr. Abílio para comer. Ele o fez comer em carrinhos de comida da cidade e comer alimentos que Sr. Abílio tinha deixado de consumir há muito tempo para se manter saudável. Mas o que importava era a sensação de liberdade e bem-estar, era o melhor que tinha acontecido desde a morte de sua esposa. E o que viemos comprar? Lembrou o homem. Ah, algumas coisas, estão mais no centro da cidade, respondeu o homem. Eu conheço muito bem a cidade. Agora me diga o que deseja e eu conseguirei para você. Sabe, você acha que vão me demitir depois dessa escapada? Duvidou o homem. Meu amigo, eu já coordenei isso. Duvido muito, disse Sr. Abílio. Bem, espero que seja assim, respondeu o homem, que completou dizendo. Porque estamos nos divertindo. Enquanto isso, o homem observou um Mercedes-Benz esportivo e exclamou. Diabos, enquanto levava as mãos à cabeça. Tomara que eu tenha tempo para comprar um desses. Sr. Abílio perguntou. O que você faria com um desses? Bem, vou lhe dizer a verdade. Minha esposa está nos últimos dias de vida. Ela teve parte do estômago removida e eu prometi a ela que viajaríamos em um carro de luxo. E agora tenho mais de 60 anos. A boa notícia é que a empresa me admitiu em seu programa de inclusão, e bem, ainda tenho força. Você sabe que, às vezes, a idade nos tira o ânimo também. Sr. Abílio ficou pensativo ao ouvir isso e continuou. Agora lembrei do que vim fazer. Me encarregaram de conseguir um carro para o dono. Preciso testá-lo, concluiu. De verdade? Você vai comprá-lo? Perguntou o homem, incrédulo. José, eu já disse que sou o responsável pelas aquisições da empresa. Além disso, tenho que testá-lo.
O que acha de darmos uma volta e depois fazer uma viagem? Você sabe, ao lago do quadro que você viu. Não se preocupe, eu vou resolver tudo, respondeu o Sr. Abílio. Muito bem então, meu amigo. Ah, e vamos buscar sua esposa, disse Sr. Abílio. José, o homem responsável pela limpeza da área administrativa do prédio, não podia acreditar no que estava acontecendo. Sua vida estava passando por uma experiência única. Vamos então, disse sem pensar. Eles compraram o carro. Sr. Abílio assinou os papéis e saíram com o carro para buscar a esposa do homem da limpeza. O que devo fazer para ser promovido? Perguntou o homem da limpeza. Bem, só sei o que você faz. E tenho certeza de que o dono saberá de você, respondeu o Sr. Abílio. Esse pensamento ficou gravado na mente daquele homem. Ao chegarem, era exatamente como o Sr. Abílio havia dito. A mulher estava dando seus últimos suspiros. Foi o momento mais triste para Sr. Abílio, pois lembrava sua esposa. O dinheiro não podia comprar a vida, mas permitiria uma melhor qualidade de vida e realizaria o desejo da esposa daquele homem, que segurava as lágrimas. Assim, eles saíram no luxuoso Mercedes-Benz esportivo. Foi a melhor experiência que eles haviam vivido em muito tempo. Dirigiram por mais de 16 horas e fizeram apenas uma parada. A conversa estava tão envolvente que, quando perceberam, já haviam chegado ao Lago do Quadro no dia seguinte. Eles abriram o conversível e a mulher daquele homem havia falecido. A tristeza era palpável. Então, com muita dor, eles a sepultaram no mesmo cemitério daquele vilarejo. O lugar não importava. Com tristeza, José se despediu de sua esposa, e Sr. Abílio o observava fixamente. Ele disse: a vida precisa continuar. No dia seguinte, eles caminhariam até o topo de um desfiladeiro que lhes permitiria ver o lago, como mostrado no quadro que o homem havia visto no dia anterior no escritório da empresa. Finalmente, eles chegaram lá. A vista para o vale era linda, e o silêncio dizia muito. Ambos os homens haviam perdido algo ou alguém antes de chegar àquele lugar. As lágrimas de ambos contavam a história. Sabe, eu tenho 3 filhos. Eu dei tudo a eles, apoiei-os, dei-lhes trabalho, e ainda dependem de mim. E quando se supunha que eles teriam mais tempo para vir me visitar, eles compraram casas longe daqui e passam o tempo viajando. Eu fiz tudo por eles, e agora estou aqui sozinho. Se não fosse por você, meu bom amigo José. Tantas vezes passei pelo escritório e nem me lembro de tê-lo cumprimentado. Sem dúvida, temos histórias diferentes no mesmo mundo, desabafou José. José não se cansava de agradecer a Sr. Abílio pela oportunidade e se desculpava por tê-lo ofendido de alguma forma. E em seguida, o abraçava e o consolava. Meu querido amigo, não tive filhos. Minha Terezinha era a única família que tinha, disse José, e agora ela não está aqui. Ali se abraçaram os amigos. Era como se 2 mundos tivessem se encontrado para experimentar um pouco da vida um do outro. Veja, Sr. Abílio, se meus filhos dependessem de mim, já teria dito a eles que não há mais trabalho e que meu negócio faliu, e depois de dizer isso soltou uma gargalhada. Sr. Abílio, ao ouvir isso, ficou pensativo, enquanto o homem fazia mais piadas. No entanto, Sr. Abílio havia decidido apenas ouvir essa parte. Você acha que funcionaria? Perguntou o homem distraído. Cortar o sustento dos meus filhos? Meu bom amigo Alfonso, pare de alimentar as galinhas e elas virão bicar o saco de milho. Que ideia curiosa. Será que realmente funcionaria? Ele se perguntava. Assim, após essa conversa, Sr. Abílio alugou um modesto apartamento e se instalou lá, e convidou o amigo viúvo para morar com ele. E minhas coisas? Perguntou José. Vai e traga apenas o que tem grande valor para você. O homem, impressionado, foi buscar suas coisas e ainda não conseguia entender totalmente a magnitude do que sua ajuda significava para aquele homem milionário, e fez como ele havia pedido. O idoso Sr. Abílio logo se dirigiu à sua empresa e falou com seus subordinados e gerentes que seus filhos haviam contratado. Ele instruiu a eles que dissessem que a empresa estava em crise caso seus filhos perguntassem e que em breve venderiam tudo. Como era de se esperar, eles entenderam o que o idoso milionário pretendia fazer. Ele chegou ao apartamento e lá estava José, com algumas coisas como fotografias e algumas roupas. Meu querido amigo, eu te promovi a assistente administrativo, disse Sr. Abílio. Entendi,
respondeu o homem surpreso. E o que devo fazer? Você apenas me siga e fará o que eu disser. Ah, bom, isso é emocionante, respondeu José, lembrando do que havia vivido até então. Assim, escondido de José, o idoso milionário ligou para seus filhos, anunciou o estado da empresa, e não apenas isso, também disse que cortaria seus salários e porcentagens para tentar reinvestir e salvar a companhia. Como vocês podem imaginar, por mais incrível que pareça, os três deixaram imediatamente o que estavam fazendo e pegaram o primeiro voo de volta para descobrir como isso tinha acontecido. Sr. Abílio então planejou um jantar, não em seu apartamento alugado, mas em sua mansão, onde explicaria detalhadamente o que havia acontecido e o que fariam agora. Para José, Sr. Abílio apenas disse que teriam que organizar um jantar na casa do dono da empresa. José se preparava para arrumar tudo. Como era de se esperar, José estava surpreso. Veja, amigo, temos que arrumar tudo. O dono da empresa me pediu isso, disse Sr. Abílio. Ah, agora tudo faz sentido. Que baita casa, não? Disse José. O homem ficou maravilhado com quão imensa era a casa. Poderiam viver até 100 pessoas confortavelmente, pensou. Meu amigo, você ficará responsável por receber e atender os convidados. Claro, conte comigo, disse José, sem saber a quem estava ajudando. No jantar, os supostos convidados chegaram bem cedo. José os atendeu com muita gentileza e esperava que seus esforços para deixar tudo pronto para a reunião pudessem chamar a atenção do dono da empresa, a quem ele desejava conhecer pessoalmente. Eu poderia ser promovido, pensou. Essa ideia não havia sido perdida, talvez fosse o seu momento, ele se disse. Assim, os convidados foram chegando um a um. O assistente agora reconhecia os rostos daqueles que chegavam, porém esperava que o dono, a quem ele ainda acreditava não conhecer, chegasse. Sr. Abílio havia desaparecido por alguns minutos, mas depois disso, os murmúrios entre os presentes eram intermináveis. Então ele apareceu vestido com seu melhor terno, trazendo uma panela, e atrás dele estava José com o resto do banquete. Ambos serviam os convidados como eles mereciam. Os filhos, é claro, não estavam com fome, estavam perplexos só de pensar que em breve, seus luxos, viagens e prazeres chegariam ao fim. Eles estavam com o coração nas mãos. José, por outro lado, guardava o lugar principal, esperando pelo dono. Quando de repente, sem que ele se desse conta, Sr. Abílio se sentou naquela cadeira e disse: Bem-vindos. O sorriso que José tinha mudou para espanto. Ele não podia acreditar. As várias imagens do que haviam vivido passaram por sua mente. Você pode se sentar, meu amigo, disse Sr. Abílio. Sua filha então reconheceu José. Ele não é o encarregado da limpeza? Eu o contratei, pai. O que ele está fazendo em nossa casa? Ah, filha, José é um grande amigo meu, e agora, é meu assistente administrativo. Mas vamos falar sobre isso depois, filhos. Lamento tê-los incomodado em suas viagens, só queria vê-los juntos em casa novamente, como nos velhos tempos. Na verdade, nada aconteceu com a empresa. Enquanto ele ainda falava, um de seus filhos o interrompeu. Pai, você nos fez vir à toa? Não, não foi por nada, filhos, eu senti saudades, disse Sr. Abílio. Você inventou tudo isso só para nos ver, disse outro filho. Mas nós conversamos por chamada de vídeo todos os dias, disse a filha. Todos naquele momento mostraram sua insatisfação. O coração de Sr. Abílio não resistia a tanta dureza. Como podem ser tão insensíveis, disse ele, levantando-se da mesa. Terminem de comer e vão para a sala. Lá, darei minhas disposições. E se quiserem, podem ir embora depois. José agora entendia tudo. Após algumas horas na sala, Sr. Abílio se encheu de coragem e daria a lição que não havia dado aos filhos quando crianças. Estão dispensados de seus cargos, disse ele. Considero que não preciso mais de vocês, já que os gerentes que contratei para substituí-los estão fazendo um bom trabalho. José me ajudará com isso, pois um bom homem é suficiente para cuidar dos interesses em relação a vocês. Se desejam continuar trabalhando e aproveitando suas vidas e prazeres, o depósito de máquinas está disponível. Como entenderão, é o pior lugar para trabalhar, com máquinas pesadas, uma oficina mecânica e muita sujeira e graxa, pois é onde a manutenção de todas as máquinas é feita. Sabendo disso,
Sr. Abílio acrescentou. No dia em que aprenderem a valorizar como as coisas são conquistadas, permitirei que voltem aos escritórios da empresa. E dizendo isso, ele se retirou para o seu quarto. Todos reclamaram e tentaram segui-lo, mas sua segurança pessoal o impediu. José ficou encarregado, e os filhos não tiveram outra opção a não ser aceitar. Foi ali que eles realmente entenderam o que significava trabalhar. Por mais de 2 anos, José os manteve lá até que, um dia, eles compreenderam o verdadeiro valor do esforço que seu pai havia feito, e acima de tudo, que lhe deviam tudo. Eles se envergonharam de tudo. E embora por muito tempo tenham se ressentido da decisão de seu pai, finalmente entenderam. Até aquele momento, nem sequer haviam ido vê-lo devido à raiva que sentiam, mas eles concordaram em começar a passar tempo com ele e a visitá-lo aos finais de semana. No entanto, ao chegar o dia, em frente à sua enorme casa, descobriram que seu pai já havia falecido. Lá, José chorava como se fosse um irmão. Havia tudo. Tempo, dinheiro, mas seu pai não estava mais lá. José chorava porque, depois de 2 anos trabalhando supervisionando toda a empresa, ele finalmente recebeu um documento junto com um cheque. Meu querido amigo, se acredita que meus filhos merecem voltar aos escritórios da empresa, deixo isso a seu critério. Obrigado por ser um bom amigo, fiel e leal. Nos melhores e piores momentos, você esteve presente. Agora, promovo você ao cargo de gerente geral, e não se preocupe com nada, meu advogado cuidará de tudo. Apenas cuide dos meus interesses enquanto puder. Este é o seu primeiro cheque. O homem, que antes era apenas um assistente, começou a abrir o envelope e não podia acreditar. Lá dentro havia um pequeno bilhete que dizia: "Põe o salário que você acha que merece", e em seguida, havia um cheque em branco. O pai milionário havia dado uma grande lição sobre o valor das coisas e das pessoas aos seus filhos, que agora não paravam de se lamentar pelo tempo que podiam ter visitado o pai. Você acha que Sr. Abílio agiu corretamente? Faria algo diferente dele? Comente a sua opinião. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e não deixe de compartilhar essa história com as pessoas que você gosta. E acima de tudo, não se esqueçam daqueles que um dia os ajudaram ou lhes estenderam a mão. Isso se chama gratidão. Até o próximo vídeo.